Está começando mais um programa do Tiosso e no programa de hoje, gente, está espetacular porque hoje eu estou recebendo César Camargo. Ele que é tenor e está fazendo um tremendo sucesso. César, pode vir, meu amigo, que é um prazer recebê-lo aqui hoje no nosso programa, viu? Tudo bem? Prazer, meu. Pode ficar à vontade, viu, César? Obrigado. César Camargo, conta pra gente, eu acho que a americana, não só a americana, mas o mundo te recebeu de portas abertas, porque afinal de contas um vozeirão desse todo que você tem, não é todo mundo que tem, não é mesmo, César? Olha, eu fico muito feliz que a minha cidade americana abraçou o meu trabalho, ainda mais agora radicado fora do Brasil, e todas as vezes que eu volto para cá e tenho algum trabalho para fazer, a americana sempre abraça as minhas ideias e os teatros lotam. Então, eu adoro essa cidade, adoro o pessoal daqui e é meu primeiro público, então eu tenho um carinho muito fraternal com eles. Gente, é muito legal porque quando o César faz show na cidade de Americana, os convites esgotam assim de um dia para o outro, você não consegue comprar e é muita gente querendo te assistir. Né? Eu acho que pra gente que é um programa regional, nós estamos aqui na cidade de Americana, é uma honra, é um orgulho pra gente termos pessoas com talento e que conseguem sair também de dentro da bolha, vamos dizer assim, sair de dentro do nosso quintal e consegue ir para fora, assim como você. Você acabou de vir agora, por exemplo, da Rússia, isso mesmo? Isso, é. Ficou um tempo fora, já sei que já tem agenda, já está indo para fora novamente. Verdade, né? verdade. E quando você retorna ao Brasil, a sua agenda também é cheia. Sim. E o que é legal, né? Levando o nome da nossa cidade, levando o nome de Americana, não só para o nosso estado, não só para o nosso país, mas sim para o mundo todo. Então, César, muito obrigado, viu, por você hoje ter aceito o nosso convite e participar aqui do nosso programa, porque é muito importante a gente mostrar que temos sim pessoas talentosas e muito talentosas aqui na nossa cidade, viu? Bom, fico muito feliz mesmo, obrigado. Tá certo. Agora, César, explica pra gente quando começou essa história de cantar, né? Porque a gente sabe que ninguém começa de uma hora para outra de qualquer jeito. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Eu acho que eu não me conheço fazendo outra coisa a não ser cantar, porque as primeiras lembranças que eu tenho da infância, eu já cantava. Eu cantei a primeira vez com 6, 7 anos na igreja e fui desenvolvendo, fui cantando. Eu fiquei muito tempo cantando só na igreja, porque meus pais eram líderes de louvor. Sim. Então eu tinha um acordo com a minha mãe que se eu me comportasse no dia do grupo de oração, eu poderia cantar no final. Então eu só me comportava para poder cantar. Para poder cantar. Então comecei aí, depois... Com quantos anos? 6, 7, Depois comecei a cantar salmos na missa. Eu era muito pequeno, não que eu seja grande hoje, mas eu era muito pequeno. E aí meu pai pediu que fizessem um banquinho para que eu subisse e conseguisse ler no missal o salmo e cantar. Então por muito tempo eu usei o banquinho, até que a igreja decidiu diminuir a altura, do pedestal para que eu já pudesse me comportar como uma pessoa comum. Quanto você tem de altura, César? 1,70, 68. 1,68 e 70. Sempre arredondo. Eu tô bem aqui perguntando quanto você tem, 1,70. 1,70, que às vezes é 68, sim. Às vezes é 78. Mas quando você solta esse vozeirão todo, aí ó, tá aí na sua tela, o potência vocal e o tamanho desse menino. Bom, gente, você aí de casa acabou de assistir um pedacinho, né, de um show aqui do César Camargo. E César, é assim mesmo, né? Lá fora também é um sucesso tremendo. Como é que tá lá fora? Lá fora, minha maior preocupação era o seguinte, Guilherme. Como no Brasil nós não temos a tradição da música clássica, do canto erudito, canto lírico, quando lá nos primórdios eu cantei no programa do Raul Gil, ganhei o programa do Raul Gil... Tinha um disparate, porque quando se tem um cantor lírico com cantores populares,
o lírico se destaca muito por conta de potência vocal, as músicas chamam muita atenção, geralmente tem muito som, muito volume. Então, quando eu fui para fora do Brasil, a minha maior preocupação era essa. No Brasil, eu acabava sendo tratado como alguém excepcional por me destacar mais no meio que não existia tantos cantores líricos. E quando eu recebi o convite de ir para a Rússia, no Teatro Mariinsky, onde eu ia conviver só com cantores líricos, onde eu faria uma faculdade só com bons cantores, minha preocupação era de chegar lá e alguém falasse para mim, querido, quem disse para você que você canta? Bateu aquele desespero, Realmente essa era a minha maior preocupação. E quando eu cheguei na minha primeira audição para entrar para o Conservatório de São Petersburgo, me cumprimentaram e disseram assim, o que você está fazendo aqui? Você já está pronto, você não precisa vir estudar. Olha que legal. E para mim foi a confirmação de que eu estaria no caminho certo. Que você estava no caminho certo, no caminho certo, né? Bom, gente, a gente tem um depoimento, né, que a mãe do César Camargo gravou pra gente. Vamos assistir? Com 6 anos, mais ou menos, eu percebi que ele já gostava de cantar. Inclusive, a gente participava da igreja, né, na missa. E aí teve uma coroação lá de Nossa Senhora, que as meninas e os meninos iam cantar. Como ele era muito novinho, então deixaram ele de lado. Não quiseram dar participação nenhuma para ele nessa coroação. Só que ele insistiu tanto que tinha uma catequista lá que falou, não, a gente vai deixar ele cantar sim. Pegou e deixou ele cantar, do lado das meninas que estavam fazendo a coroação de Nossa Senhora. E por surpresa, quando ele cantou, todo mundo gostou. Gostou mais da apresentação que ele fez do que da própria coroação que fizeram na igreja. Foi aí que então começou tudo. A gente percebeu que ele daria para ser um bom cantor, né? Que se tornou, né? Graças a Deus, foi a partir daí mesmo que a gente percebeu, a família toda, e todos nós sempre apoiamos ele. E agora ele está aí, né? Fazendo sucesso no mundo todo. Então, coração de mãe fica muito apertado. Principalmente quando ele foi, né? Pela primeira vez, que ele não sabia nada, não sabia o idioma russo. Eu me preocupei muito e achei até que ele não ia conseguir ficar num país que era muito diferente da realidade dele, né? Mas aí eu vi que ele queria e que ele conseguiu, que ele lutou para isso. Mas quando ele vai para lá, que ele viaja, eu fico muito preocupada. Só que eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes lá. Então já fui, já vi as turnês dele. Agora, próximo ano que vem, no começo do ano, em janeiro, a gente vai voltar, vamos voltar. Então, vou acompanhar ele mais um pouco. Desejo do fundo do meu coração que o meu filho consiga todos os objetivos que ele almeja, porque ele já é um vencedor. Então, é o que eu tenho certeza que ele vai ser uma pessoa muito conhecida no mundo inteiro e que ele vai conseguir todos os objetivos que ele sempre quis na vida dele. E que ele já é um vencedor, porque tudo que ele quer de bom para ele, ele sempre tentou e ele sempre conseguiu. Nossa, eu fico extremamente emocionado toda vez que a minha mãe ou meu pai, alguém da minha família fala sobre o meu trabalho, porque eu costumo dizer, então, primeiro eu já agradeço, mãe, muito obrigado, te amo muito, obrigado por sempre me apoiar e estar me acompanhando nas minhas loucuras também. E eu agradeço muito, Guilherme, minha família, porque todo projeto que eu quis desenvolver, a minha família estava muito presente, mas a minha mãe foi presente do começo ao fim. Sim. Até a primeira apresentação que eu quis fazer em Americana, eu tinha necessidade de cantar, eu precisava cantar, eu sentia fisicamente, meu corpo parecia febril, de vontade de pôr isso para fora. E aí eu encontrei um teatro aqui na cidade, me dei a liberdade de falar, o Teatro Paulo Autran, que eu tenho um carinho imenso.
E quando eu cheguei lá, eles nem sabiam quem eu era, e eu peguei e disse assim, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui. Eles me disseram, olha, o valor do teatro é tal, e eu pedi se eu poderia pagar o aluguel do teatro depois do show. E eles disseram que sim. Então eu e minha mãe saímos de boca a boca dizendo, o César vai cantar, o César vai cantar. Onde compra ingresso? Não tem ingresso, você chega, paga na hora e entra. E naquele dia, meu primeiro show, nós pagamos o teatro e ainda fomos comer uma pizza. Sobrou dinheiro para pizza aí, olha só, já então, no primeiro show ganhando dinheiro. No primeiro show, né? Então nós nunca tivemos prejuízo. isso já é E assim, Guilherme, por muitos anos, meu primeiro show no Paulo Altran tem pouco mais de 10 anos. Por muitos anos, a minha mãe fez a produção sozinha. Ela vendia convite sozinha e lotava teatro sozinha, vendendo mesmo de boca a boca. E deixa eu te perguntar, César, ela te acompanha até hoje, né? Segundo o depoimento dela, inclusive a próxima turnê ela até vai te acompanhar novamente. Sim. Como que é você ter a sua mãe ao seu lado nesses momentos? Olha, principalmente fora do Brasil, eu tenho duas reações. Aqui no Brasil, minha mãe me dá muita bronca. Porque ela me conhece e como artista, eu vivo muito na intensidade de fazer um bom trabalho, porque eu me preparo muito para fazer uma apresentação. Então eu tenho os meus devaneios, as minhas preocupações. Como todo artista, Como né? todo artista, antes do show, e a minha mãe me motiva muito. Mas a minha mãe não é daquelas que motiva muito assim, filho, mas você é extremamente talentoso. Sim. Que isso? Ela põe você no chão, ela pega. Não, olha, você está preparado, você estudou, você ensaiou, vai lá, vai dar o seu melhor, divirta-se. Nós temos eu costumo dizer isso para todas as pessoas. Hoje que eu faço show maior com banda, backing vocal, eu falo para minha equipe assim, nós vamos nos divertir, porque não é preocupação de fazer um trabalho, tem que ser diversão. Tem que ser diversão. Mas fora do Brasil eu gosto mais, porque fora do Brasil eu posso me queixar e ela não dá bronca. E ela não dá bronca? Não, porque aí às vezes acontece alguma coisa e eu, mãe, acredita, fulano veio e falou isso. Aconteceu. E aí ela muito me apoia nessas situações. E ela fica te defendendo. Porque eu acho que ela não tem como escutar o que ela até escuta, mas não entende mas o que o outro falou. Ainda mais em russo, né? Agora, César, só um minutinho. Eu preciso dar uma dica para você que está acompanhando o nosso programa. Agora, gente, eu quero que você conheça a mobilooksmóveis.com, um site muito legal que desde 2008 vem trazendo móveis com qualidade e preço baixo para você. Uma loja, gente, muito legal que vem fazendo a diferença e desde 2008 fornece móveis de qualidade e com preços acessíveis, dispondo de uma grande variedade de cores e estilo, como cadeiras fixas, giratórias, longarinas, ergonômicas, nos modelos secretárias, executiva e diretor. Escritórios completos, recepções e móveis para salão de beleza, estéticas, clínicas e atendendo até padrões de franquias. A fábrica fica localizada na cidade de Americana e atende clientes de todo o Brasil. Clientes que, como você, que quer deixar a sua casa ou escritório cada vez mais prático e funcional. Consulte agora mesmo o valor do seu frete. Além disso, na mobilooksmóveis.com você pode ter um projeto personalizado, podendo alterar medidas, cores e acabamentos das peças de acordo com a sua necessidade. Para projetos profissionais, entre em contato com a nossa equipe. Na mobilooksmóveis.com, com certeza você vai encontrar o melhor preço, prazo e qualidade. Acesse já mobilooksmóveis.com. Essa eu garanto. De volta ao nosso programa, gente, sempre bom uma dica aqui do programa do Tiosso, viu? Mas olha só, César, vamos falar pra gente. A sua mãe acaba sempre, né, te motivando, te trazendo para a realidade o tempo todo. Mas no começo do programa a gente estava falando um pouquinho também dos professores, né? Qual foi a importância? Porque a gente sabe que um bom professor, ele acaba trazendo, além de uma boa bagagem pra gente, um norte. Ele acaba apontando um norte e dando uma direção pra gente. Para você também foi assim? Para mim foi muito importante. Sempre gostei de estudar. Adoro os meus professores. Eu tenho uma gratidão imensa por eles. Até hoje eu tenho saudades.
me recordo muito dos professores e na escola comum. Mas na escola de música, minha primeira escola de música foi em Piracicaba, a EMPEN. E eu tive um professor muito querido, Antônio Pessotti, que nós nos falamos ainda até hoje. Ele me manda muita dica, muita coisa. E o Pessotti foi meu primeiro professor quando eu tinha 15 para 16 anos, salvo engano, 16 anos. E até hoje, eu com 30, até hoje eu aqueço a minha voz com os exercícios que ele me passou. Que você aprendeu com ele. E isso faz toda a diferença para você? Muita diferença. Eu me sinto muito seguro, porque a minha voz ela tem o mesmo timbre sempre. Comecei a cantar lírico com 13 anos, mais ou menos. A primeira vez foi com 12, mas 13 eu tinha mudança de voz. Então, com 15 eu comecei a trabalhar como um cantor profissional, cantando lírico. E César, quando você fala, é muito importante que o cantor lírico ele faça uma preparação vocal antes de se apresentar. Extremamente. Né? Porque eu já vi casos de cantores líricos acabar se ferindo e tendo problemas, sequelas, e às vezes até parar de cantar e tendo que abandonar a profissão. Exato, é isso mesmo? É muito importante ter um bom professor, porém, mais do que isso, é muito importante ter o acompanhamento de um otorrino e de uma fono. A fono, fono é uma fada madrinha. Ela ajuda muito. Então, é extremamente importante o profissional da voz, professores, cantores, atores, precisam ter esse acompanhamento. Precisam ter o acompanhamento. Com certeza. Olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais César Camargo para você. Não perca, hein? Tá muito legal o programa de hoje. Lum Motel. Suíte com até 390 metros quadrados com piscina, spa, sauna e mesa de bilhar para você fazer a sua festa particular. São mais de 60 apartamentos luxuosamente decorados. Serviços de lavanderia, segurança e cozinha 24 horas. Comemore o seu aniversário de namoro ou casamento no Lum Motel. Faça a reserva e peça uma decoração especial através de nosso WhatsApp. Surpreenda o seu amor. Acompanhe as promoções e descontos pelo site ou Instagram. Lum Motel. A Só Mesas, Só Cadeiras possui uma linha completa de mesas e cadeiras fixas, robustas, reforçadas e também as dobráveis, bancos, banquetas e bistrôs, nos acabamentos em verniz liso ou rústico, atendendo comerciantes, empresas e residências, com a melhor qualidade e o menor preço, pois seus produtos são de fabricação própria. Para sua produção, a Só Mesas, Só Cadeiras utiliza somente madeiras de reflorestamento e aproveitamento de sobras, contribuindo assim para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Atualmente, a empresa atende todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, com uma frota de caminhões próprios, tornando assim a entrega mais rápida e segura. Só mesas, só cadeiras. Mesas e cadeiras fabricadas com muito carinho desde 1992. Só mesas, só cadeiras. E há 27 anos servindo qualidade. De volta ao nosso programa e aqui no estúdio com o César Camargo, um tenor, né, um cantor lírico aqui da cidade de Americana, que está fazendo sucesso pelo mundo todo. César, agora conta uma coisa pra gente. Eu soube que tem uma história na sua infância de um CD do seu pai, que o seu pai tinha um CD e tal. Tem essa Conta história, pra gente verdade. um pouquinho. Então, o que aconteceu? Com 8 anos, eu descobri um CD que meu pai tinha ganho, que continha, nesse CD, havia músicas clássicas. E eu fui ouvir esse CD, sabia o que era? Coloquei para ouvir. E esse CD me chamou muita atenção. Tinham lá compositores Beethoven, Bach, Mozart e Tchaikovsky. Comecei a ouvir todas as músicas e, assim, meu pai gostava muito, todo final de semana, meu pai alugava fita cassete, crianças. Na época... Eu sou da época da fita cassete. Eu sou da época que eu financiei um videocassete, tá? Era um financiamento de um videocassete, então não se preocupe, viu, César? E hoje está valendo uma fortuna, Hoje viu? vale uma fortuna. Se o seu tiver, vale uma fortuna. Não tem mais. Gente. E nesse CD, o que me chamou a atenção foi o seguinte, meu pai alugava muita fita cassete para nós assistirmos desenhos da Disney. Sim. Então, o desenho da Disney é muito levado pela música e é instrumentado por música clássica.
Então, aquele CD me chamou a atenção porque parecia muito aquilo que eu assistia na Disney. E aí uma música do Tchaikovsky, A Valsa das Flores, do Balé Quebra-Nozes, eu ouvi e consegui visualizar uma floresta, sem saber que era a Valsa das Flores. Eu via flores dançando, na própria música eu escutava o barulho dos pássaros, abelhas, então eu consegui entender que existia uma história ali. Sim. E com 8 anos eu decidi que música clássica seria o estilo musical que eu mais gostava. Agora, vamos falar um pouquinho do Raul Gil, né? Você esteve participando do programa do Raul Gil. Sim. Qual que era a sua idade? A gente está vendo aí um vídeo de você participando do programa. Isso daí foi em 2006, é isso mesmo? 2006 eu estava com 16 anos, não, 17 para 18, quando eu entrei no programa do Raul Gil. Eu cheguei no último dia de audição, já para o final do ano, e naquele ano eu faria 18 anos, então eu não poderia mais participar dos Novos Jovens Talentos. Sim. E aí eu passei na audição, eles já me convidaram na próxima semana, em 23 dias eu já estava na final, foi bem maluco isso. Muito louco, assim, muito rápido, né? Muito louco, porque assim, não tinha rede social do jeito que tem hoje. Então hoje é muito fácil você ficar conhecido, mas naquela época não ter, o único meio que as pessoas tinham era a TV. E rádio. Isso, e de saber que as pessoas assistiam mesmo, então assim, começaram a me parar na rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí eu entendi que as pessoas assistiam, porque eu parecia muito diferente na TV. Uma maquiagem, era muita maquiagem. Muda completamente a pessoa. Eu tenho um pouco da maquiagem até hoje no meu rosto. Sobrou ainda, depois de 10 anos. Era muita coisa. O pessoal falava assim, nossa, quem é o dermatologista dele? Mal sabiam que eu tinha espinhas. Mas o programa do Raul Gil foi uma escola. Foi uma das escolas que eu tive na vida para eu aprender a conversar com câmera, olhar e tal. E também também esperar ser criticado em rede nacional, porque eu estava sujeito a ser criticado em rede nacional. Então, para mim foi uma experiência muito boa, mas eu precisei fazer terapia, então eu fazia terapia já, eu pedi que eu fazia para poder lidar com isso, porque eu tinha 18 anos, para quem cantava na igreja, de repente está aí com... Está num programa de TV. Então eu precisei fazer terapia para poder passar bem. Tá certo. Foi um momento da sua vida, mas um momento que valeu a pena, né? Porque muito, hoje para mim é uma você escola. colhe os frutos, né? Muito. Hoje isso me ajuda muito. Estar no palco do Raul Gil me ajuda muito na vida. Eu aprendi como ser humano também. Tá certo, então. Bom, César, vamos falar um pouquinho, né, pra gente sobre essa turnê que você acabou de chegar da Rússia e estava fazendo shows lá. Como que foi isso tudo? Então, Guilherme, essa magia, porque é uma magia, né? Magia, Eu fiquei na Rússia 7 anos consecutivos. Vim ao Brasil muito esporadicamente, ficava 20 dias, 10, eu já cheguei a ficar 5 dias no Brasil e voltava para a Rússia. Crianças, não façam isso. É muito cansativo para ir e voltar muito rápido. Então... O tempo todo estudando música? O tempo todo estudando. Na verdade foi assim, eu cursava Direito aqui no Brasil e eu recebi um convite para ir para o Teatro Mariinsky fazer uma audição. Então não sabia se eu ia ficar na Rússia, eu não sabia, eu poderia não passar na audição e ter que voltar para o Brasil. E deu muito certo. Passei no Teatro Mariinsky, passei no Conservatório de São Petersburgo, e aqui entra o que mais me marcou, Guilherme, porque lembro o CD do meu pai, que eu escutei Tchaikovsky. No Conservatório de São Petersburgo, Tchaikovsky estudou lá. Então ele era meu melhor amigo, porque tem uma estátua gigante dele. Eu passava horas conversando com ele. Eu sou muito dramático, muito dramático. Para você ter uma ideia, eu visito o túmulo do Tchaikovsky, mas tem toda uma preparação. Hoje em dia é um museu, porque todos os artistas estão enterrados lá. E eu tenho que colocar... Gente, que bizarro isso. Primeira vez que eu estou falando isso em voz alta. Eu coloco música do Tchaikovsky e eu vou naquela marcha fúnebre, como um viúvo, chegando até o lugar onde Tchaikovsky... E eu tenho uma brincadeira que eu falava com a minha mama russa o seguinte: hoje eu vou visitar o lugar onde o Tchaikovsky vive para sempre, para não falar cemitério. Cemitério, né?
E como que foi lidar com a língua, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe da dificuldade. A gente sabe que o inglês a gente acaba falando e você já deve ter ido com uma base. Sim. Mas como que é conviver na Rússia e ali todo mundo falando? Eu cheguei, eu não falava nada de russo, absolutamente nada. Eu não tive tempo para me preparar, porque um mês depois, com o convite de ir, um mês depois eu já estava na Rússia. Então eu fui aprender lá, estudei, aprendi russo, hoje eu falo fluente. Inclusive, aqui nessa última frase, quando eu estava falando do Tchaikovsky, primeiro veio a frase em russo na minha cabeça. Então ainda hoje acontece muito... eu tenho palavras em russo na minha cabeça e eu tenho que traduzir para português para poder falar. Que é muito mais difícil falar russo Não tem nada a ver. E às vezes eu passava dias sem ter contato com o português, assim, porque não tinha com quem falar. Sim. Mas foi bem difícil, mas hoje vale a pena. Mesmo quando eu aprendo palavras novas, se eu escorrego eu volto, conserto, mas eu já falo fluente, assim, não penso para falar, não. Tá certo, César. Olha só, gente, eu tenho mais uma dica para dar para você e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar aqui com o César Camargo. A nossa dica especial da Agropet Mineiro, para você que tem gatinho, seria a areia Pet Clean. Temos a aromatizada, a natural e uma aromatizada com os grãos um pouquinho mais grossos. Traz vários benefícios para você. A principal seria a economia, onde ela é mais duradoura do que as areias convencionais. Ela é uma areia antibacteriana e é fácil de formar os torrões. E para o odor do xixi e das fezes do seu animalzinho, ela elimina do ambiente também. A areia Pet Clean é uma exclusividade da Agropet Mineiro e você vai encontrar em uma das nossas 4 lojas. Tenho certeza que você e o seu gatinho vão adorar. De volta ao nosso programa, a gente continuando aqui o bate-papo com o César Camargo. César, diga uma coisa para mim. A gente sabe que o tempo que você ficou na Rússia, você também acabou obtendo uma formação, né? Fala pra gente um pouquinho dessa formação. Não teve onde eu não estudei na Rússia. Costumávamos brincar que meu próximo curso seria na Academia Vaganova, para ser bailarino. Para ser bailarino. Então eu passei pelo Conservatório de São Petersburgo, pelo Teatro Mariinsky, onde eu fiquei 6 anos, que foi uma bela formação, eu tive excelentes professores lá. Sim. Mas diploma, o que está pendurado na minha parede, eu me formei na instituição mais antiga de artes da Rússia, tem mais de 200, quase 250 anos, e onde Stanislavski deu aula, então tem toda uma história, uma tradição. A minha formação hoje é como ator, especialista em teatro musical, ator de teatro musical, especialista em óperas. Então lá na Rússia equivale a um mestrado. E então essa é a minha formação. E depois desse estudo todo, como que é? Você agora no Brasil, você pretende voltar para lá, continuar no Brasil, como que é? A minha intenção sempre foi voltar para o Brasil, desde o primeiro momento que eu recebi o convite. Eu pisei na Rússia, inclusive tem uma entrevista que eu dei para uma TV aqui americana, só estava na Rússia há 2 meses e eu disse, não, eu vou e quando eu me formar eu volto. Então isso sempre ficou muito em mim, porque eu queria trazer essa bagagem para o Brasil. Há alguns meses eu comecei a desenvolver um trabalho numa escola pública aqui na cidade, de trabalhar com crianças de 8, 9 anos com introdução à música clássica. A mesma experiência que eu tive ouvindo o CD do meu pai com 8 anos, eles estão tendo agora, só que didaticamente, algo pensado e elaborado. E foi super positivo, nós fizemos um trabalho piloto, foi super positivo e ano que vem a gente vai começar a trabalhar mais. E agora, Brasil, eu fico um período para cá. Você tem um show já agendado agora em novembro, Eu tenho 2 shows que eu faria aqui no Brasil. Primeiro é em novembro, depois em janeiro. Antes de voltar à Rússia para uma nova turnê, então agora eu vou e volto para lá. Mas o próximo show, já convido vocês, será no dia 1º de novembro, no Teatro Paulo Altran. E será um show César Camargo especial, porque na verdade eu sempre tenho temas. Em maio eu cantei Frank Sinatra no Teatro Municipal. Agora, em agosto, eu fiz Nostra Itália, cantando músicas italianas. Sim. E esse próximo show será um especial, um compilado das músicas que eu mais gosto, que me marcaram, contando um pouco da minha história. E no Teatro Paulo Altran, que foi o primeiro teatro que abriu as portas para mim, eu tenho uma relação muito afetiva com eles. E enquanto eu puder, eu farei shows no Paulo Altran. Tá certo. Gente, esse é César Camargo, cantor lírico
E um tenor que, olha, eu vou falar, hein, César, que vozeirão, hein? Com certeza todo mundo aí gosta muito de ver você cantando nos teatros e fazendo sucesso aí pelo Brasil e pelo mundo afora, Obrigado, tá certo? Guilherme. César, quem não te conhece ainda e quiser te conhecer, como que faz para te localizar nas mídias sociais? Nas redes sociais, César Camargo, César com S, César Camargo TNR. Vocês me encontram no Facebook, no Insta. Sempre tem novidades. Eu gosto muito de conversar, então eu sempre posto dicas, melhoras, o que fazer. E eu acho muito engraçado as pessoas... Nossa, mas você é tenor e a sua voz falada não é muito parecida. É que eu tive que reeducar a minha voz falada, deixar numa região mais confortável para que eu pudesse preservar a minha voz cantada como trabalho. Então, por isso que eu tenho a voz mais suave, falada. Mas é só no momento de falar, porque no momento de cantar é diferente, não é mesmo? É bem diferente. Bom, eu tenho uma particularidade muito parecida com a sua. Eu comecei a cantar também em coral de igreja com apenas, eu acho que 7, 8 anos de idade. Né? De lá para cá eu parei, mas eu gostava muito, eu gosto muito de música clássica e assim, eu sou um apaixonado também. Ah, que legal. Então eu me identifico muito, também sou formado em ator, né? E já fiz algumas peças, alguns musicais, inclusive, Legal. que são algo que mexe muito comigo. Então, vendo você contar a sua história de vida e falando um pouquinho aí sobre a história do teatro, sobre a história da música clássica, acaba me emocionando um pouquinho, viu? Mas eu acho que pra gente finalizar o nosso programa, você podia dar uma palhinha, não é mesmo? Claro. É bom que assim já tira essa dúvida, né, das pessoas achando a minha voz. Tá certo. Un soldado a casa y regresó, un niño enfermo se curó, y hoy trabaja el bosque entre la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, e nadie la repudia. Aleluya. 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 Obrigado. Parabéns, César. Mas agora então, eu quero... Olha aqui, já tomando conta do programa do Guilherme. Como assim, César? Que eu gostaria de te ouvir cantar, então. Como gostaria de me ouvir cantar? Mas olha, César? eu cantei e você também tem formação. Nós somos colegas de trabalho, então eu gostaria, por favor, que você cantasse Mas algo. eu tenho vergonha, César. Mas eu posso tenho fechar os vergonha, meus César. olhos. Então você fecha os seus olhos que eu vou terminar o nosso programa. Gente, foi um prazer receber vocês aqui hoje. O programa do Te Ouço, muito especial, recebendo hoje César Camargo. E olha, gente, um super beijo para você. E até a próxima semana com o programa do Te Ouço, feito especialmente com muito carinho para você que acompanha toda a programação aqui da TV. Agora, César, vamos embora? Não, eu quero ouvir você cantar, por favor. Cante. Yamo, 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 culi, 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 culá. Yamo, 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 culi, 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 culá. Bravo! Boa! Adorei! Bravo, que bom! Oferecimento Agropet Mineiro, tudo o que o seu pet precisa. E mobiluxmóveis.com, preço de atacado com venda no varejo.